Silvia não vai bater papo, você vai analisar, vai comentar as notícias. Olá, sou Ligiane Ciola de O Fato Maringá, mais uma vez ao vivo aqui para comentar com você as notícias que são destaques no nosso portal fatomaringá.com.br. Os assuntos de hoje são bastante interessantes. Vamos lá, nós vamos falar sobre educação. O governo do Paraná e prefeitos discutem protocolo de retorno às aulas. Eleições 2020, 11 partidos estão aptos para receber fundo eleitoral e o Brasil atinge a marca de 110 mil óbitos por Covid-19. E quem vai analisar comigo essas notícias é a jornalista Silvia Calciolari. Bom dia, Silvia, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem com você? Joinha, vamos lá. Começando, vamos falar da educação, que foi pauta no início da semana do governo federal, do governo do estado, Ratinho Júnior, e dos prefeitos do município. O governo do Paraná e prefeitos discutem protocolo de retorno às aulas. O foco da reunião online foi a aplicação das medidas sanitárias em cada região. O retorno ainda não tem data definida e só acontecerá com a avaliação da Secretaria de Saúde. Que drama, né, Ligiane? Que drama essa questão das crianças e da educação como um todo, no país inteiro e no mundo inteiro, né? O que fazer? Qual é a decisão certa a tomar, né? Quando se trata de crianças, a gente tem que ter cuidados redobrados, né? Eu até entendo, sabe, esse dilema, porque novos estudos têm aparecido, né, depois de 5 meses de pandemia, principalmente na Europa, né, que as crianças têm sido um vetor de disseminação, né, para o contágio. Principalmente porque muitas vivem com avós, pais, né, em adultos que são do grupo de risco, e é uma decisão muito, muito, muito difícil para o Estado tomar, e tem que ser uma decisão muito debatida entre as partes, né? Pais, educadores, gestores públicos, né? Semana passada, nós até tivemos aqui um dos convidados, foi o Cláudio Galete, que é o assessor de imprensa da MUSEP, e falou das preocupações dos prefeitos, dos municípios, né? Que não é que só envolve criança e educadores, tem todo um grupo de outros profissionais de transporte público, tantas outras coisas, você entendeu? Que está envolvida nesse retorno às aulas, não é simplesmente colocar as crianças nas escolas. Então, é muito preocupante diante de tudo isso que está acontecendo nessa pandemia, né? Só um minutinho, a gente está falando do governo do retorno às aulas, das possibilidades aqui. Caiu um minutinho a conexão da Silvia, vamos ver se retorna. Caiu a sua conexão um minutinho, Silvia. Você conseguiu me entender? Eu não sei, eu estou no 4G. Deixa eu tentar pôr no Wi-Fi. Não. Mesmo no 4G está com problema. Quando chove, né? Sempre dá problema. Então, eu dizia para você que a gente teve como convidado o jornalista, assessor de imprensa da MUSEP, Cláudio Galete, que fala que não é só questão de colocar as crianças na escola, tem outros profissionais envolvidos, transporte público, as merendeiras, tanta coisa que envolve esse retorno às aulas nas escolas municipais e estaduais. Né? Então, é uma preocupação muito grande de todos os prefeitos aqui da região da MUSEP. Eu acho que qualquer solução para isso tem que levar em consideração todos esses fatores. Você veja, na própria Europa, quando eles vão começar o semestre agora escolar, né? Que é a primavera deles lá. Eles estão também estão muito cautelosos, né? E acho que a gente tem que aprender a olhar para eles, que apesar da realidade ser bem diferente,
Quer dizer, essa preocupação faz todo sentido nesse momento, né? Você colocar mais pessoas em risco. Então, assim, tem várias opções, quer dizer, dar uma turbinada, investir na educação à distância pode ser uma solução, né? Dividir, os mais novos ficam mais no EAD e os maiores que têm condições de entender a questão do distanciamento, da higiene das mãos, do uso da máscara, né? Talvez os cursos mais, digamos, teóricos, né? Você pode tentar fazer um esquema mais à distância do que, né? Talvez quem esteja mais afim, nos últimos anos ou na parte mais prática do curso, talvez, né? Fazer essa prática com todos os cuidados, já que são pessoas, né, um pouco mais, mais adultas. E os adultos, e a gente está vendo que os jovens, né, eles estão entre as faixas de mais contaminados, superaram os idosos, inclusive, né, porque os idosos estão mais recolhidos e os jovens estão mais expostos, né. Enfim, é um quebra-cabeça, assim, que tem que ser discutido com todo mundo. E também tem que se levar em consideração que se a família decidir que a criança não vai, não vai. Não tem outro jeito, né? Você tem que, eu sempre falo, não é um ano perdido, é uma vida salva, né? Você tem que levar isso em consideração. Enfim, é um dilema mesmo. O secretário faz a seguinte declaração, Renato Ferro. Estamos construindo um protocolo diretor que garanta segurança quando for possível voltar. Experiências internacionais que nos baseamos comprovam que onde o protocolo foi seguido rigorosamente nas escolas, não houve aumento no contágio, disse o secretário do Estado, Renato Ferro. Então, eles também estão olhando para aquilo que está acontecendo lá fora, né, para poder se espelhar um pouquinho, porque quando se falou a primeira vez do retorno às aulas no governo do Paraná, foi um auê, né? Que já tinham até a data definida e voltaram para trás com essas decisões. E a nossa realidade é muito diferente da europeia e da própria americana, o pico deles, né? Teve o pico e desceu. Nós estamos com 1.000 mortes diárias, é a nossa média móvel. Quer dizer, você num platô desse tamanho, né? Nessa dimensão dessa tragédia, você querer abrir mais ainda as escolas, tem que se pensar, tem que se olhar para os números também, para as estatísticas e conversar com os pesquisadores, cientistas, para chegar a uma conclusão. Com certeza. Agora vamos mudar de assunto e vamos falar das eleições 2020. 11 partidos estão aptos para receber o fundo eleitoral. Vamos explicar para as pessoas que não sabem o que é, e você que já trabalhou bastante com política em Curitiba, o que significa esse fundo eleitoral dos partidos, Silvia? Esse fundo é um dinheiro reservado, né, para ser distribuído entre os partidos que têm representação na Câmara Federal para a realização das eleições. A gente sabe que como tudo no sistema capitalismo, nada acontece voluntariamente, enfim, gratuitamente, vamos assim dizer. Então, é um dinheiro público destinado aos partidos para que eles viabilizem os candidatos, ofereçam condições determinadas para os partidos se constituírem e para os candidatos, né, poderem fazer a sua campanha, santinhos, propaganda, quer dizer, é com esse fundo que os partidos financiam, né, e produzem as campanhas eleitorais, os materiais institucionais, pagam os profissionais, é um dinheiro aplicado para isso. E nesse momento, os partidos têm que prestar uma conta da última eleição, então, de todos os 33, 11 já prestaram contas e estão aptos a receber, e os demais devem estar prestando contas, que o prazo ainda não acabou, né, para essa prestação de contas. O que é mais importante... Agora começa para valer, né? Já os prazos estão se acabando e vai começar aí no próximo mês, já começa a campanha para as eleições municipais em todo o Brasil. Isso, com a postergação do prazo, né? Que agora o primeiro turno é 15 de novembro, de 4 de outubro foi para 15 de novembro.
Eu até anotei aqui, os partidos até o dia 31, até o dia 16 de setembro vão realizar as convenções e homologar as candidaturas, e até lá as pessoas não podem falar, eu sou candidato pelo partido tal, não tem número, nada ainda, então só temos pré-campanhas e pré-candidatos. E aí a campanha oficialmente começa com números, candidaturas homologadas, depois do registro, tudo, a partir do dia 20, cadê aqui? 27 de setembro, quer dizer, daqui um mês mais ou menos, a gente vai começar a ter a campanha eleitoral de rádio e TV e a campanha na internet, que é o que vai ser o grande palanque nessa eleição. E essa eleição, ela traz uma coisa nova também, que a gente viu, que a gente ainda não viu na última eleição, mas que vai começar agora, que é o fim das coligações para as eleições proporcionais. Quer dizer, você só vai poder coligar, os vários partidos vão poder coligar em torno de um candidato para prefeito, para o cargo majoritário. Para vereador, não. Cada partido vai ter que ter a sua chapa, obedecendo, né, aos critérios de proporcionalidade para candidaturas de mulheres, né? Quer dizer, aumentando respeitando essa questão de gênero. Então, cada partido vai ter que ter os seus candidatos. Por isso, essa correria atrás de mulheres, atrás, né, de candidatos viáveis, porque é dessa chapa que vai depender para a representação, né, para a eleição de cada um. Não vai acontecer mais o que acontecia antes, que você tinha, sei lá, um condomínio de partidos, sei lá, 15 partidos numa coligação, e elegia, né, um candidato bom vinha e elegia 3, 4 com aquela somatória de votos. E normalmente de outros partidos, né? E hoje não. Hoje, a partir de agora, essa é da reforma de 2017, a partir de agora, os partidos terão que montar sua chapa, e é a partir desse desempenho que vai ser contado quantas vagas esse partido vai ter dentro do coeficiente eleitoral, né? Dentro do cálculo final, com votos válidos, enfim, brancos e tal. Mas isso é muito interessante. Um partido pode decidir de não ter um candidato a prefeito, apoiar tal candidato e ter só candidatos a vereadores. Não é obrigado ele sair com candidatura a prefeito e vereadores. Não é obrigado. Não, ele pode ser independente, mas é que não faz sentido, né? Você ter é que ajuda, a candidatura majoritária ajuda muito a proporcional, porque você reforça o discurso, você reforça as propostas, né? Isso é muito interessante. Então, essa questão do fim das coligações para proporcional é para você fortalecer os partidos, para evitar as legendas de aluguel mesmo, né? Que é aquele caso em que o partido ele sai do nada e tem um candidato, o candidato praticamente aluga, né, a vaga, e depois da eleição descarta e sai do partido, entendeu? E a questão que também dessa reforma de 2017, que definiu o fim das proporcionais fim de coligações para as proporcionais, também definiu que a vaga é do partido. Então, se a pessoa é eleita pelo partido e depois, por questões políticas, decide deixar o partido, ele não leva a vaga junto, ele perde a vaga, ele renuncia e perde a vaga. Ele pode até ficar sem partido, porque tem aquele jeitinho da janela, né, que eles podem trocar, que nem jogador de futebol, né, tem aquela janela de transferências em que a pessoa não perde, né, o mandato. Mas, enfim. Então, é isso. Eu acho que outra coisa que os partidos também têm que se preocupar muito é a cláusula de barreira, né? Para que ele possa ter tempo de TV e possa ter considerado um partido com condições de disputar eleições, ele tem que fazer 1,5% de votos em pelo menos 9 estados. E desses, 9 ou mais, né? Até de 9 a mais. E se ele fizer mais, entre esses estados que ele fez votação, ele tem que ter
9 estados com 1% de votação. Então, é muito voto que precisa, sabe? Então, essa cláusula de barreira aí vai eliminar esses pequenos, chamados nanicos, né? Nanicos que a gente sabe que hoje consegue uma vaga no Congresso, entra no Centrão e entra naquele, né, atrás do balcão de negócios, que a gente sabe como é que funciona o Centrão no Congresso Nacional, né? Certo, então ainda veremos muito sobre as eleições e falaremos também, porque o jogo está só começando, né? Exatamente, e é importante que os candidatos a vereadores estruturem bem a sua campanha digital, sua campanha na internet, com conteúdo, com propostas, tenham, né, uma postura na internet, como não confundir enfim, você tem uma postura na internet como candidato, né? Você não pode ficar fazendo gracinhas na internet, porque isso pode te prejudicar eleitoralmente. Quer dizer, a pessoa hoje, ela olha, antes ela olhava no santinho, tinha lá as propostas, quem é, não sei o quê. Hoje ela olha na rede social, então a rede social é o seu panfleto, né? O novo panfleto, um panfleto que não... Menos santinho e mais... Sim. E muito mais na internet, né? Eu acho que esse ano as eleições vão se focar bastante nas redes sociais e nos meios digitais. Então, por isso que é preciso que você tenha uma comunicação eficiente, né? De qualidade, profissional, de preferência, né? Uma coisa bem feita, para que você possa criar instrumentos para você apresentar suas propostas de forma coerente, de forma que as pessoas entendam e possam ter acesso, né? Isso é importantíssimo. Então, agora chegou uma notícia fresquinha aqui, importante a gente dar uma lida nela, porque é de interesse local, de Maringá. Câmeras de fiscalização de avanço de semáforos entram em funcionamento nesta quinta-feira, hoje, ali na Avenida Colombo, porque é um trajeto onde tem muitos acidentes de motos, né, ali próximo da UEM. Então, fica avisado aí todo mundo, a notícia completinha você encontra no nosso portal, e para andar no máximo a 60 ali, ó. Fiscalização eletrônica 60 permitida agora na Avenida Colombo. Nada de corridas malucas por ali. Senão vai ser... Você sabe que... Não, com certeza, essa questão da multa, essa semana o Congresso, não sei se é o TSE, o STF ou é o Congresso que está votando o projeto para ampliar a pontuação de 20, que hoje você faz 20 pontos em multas e a sua carteira é suspensa, né? Sem passar pelo curso de reciclagem e tal. E aí eles estão querendo ampliar, criar alguns critérios. Então, se você cometer, sei lá, chegar a 20, mas 3 forem leves, você tem que ir a 30, sabe? Criar um mecanismo assim para não penalizar tanto a pessoa, né? Tanto o motorista. Porque se você hoje comete 3 infrações gravíssimas, né? Como ultrapassar o sinal vermelho, excesso de velocidade, sei lá, ultrapassar em local proibido na estrada, é infração gravíssima. 3 dessas você está com a carteira suspensa, né? E seria uma forma, o argumento para você dar uma graduação a essas penalidades é você premiar quem não tem muitas multas. Por exemplo, se você tiver só, durante um ano, se você tiver só 3, se você tiver só uma grave e 3 médias ou, né, leves, como eles falam, grave, média, leve, você não perderia os seus pontos, sabe? Meio maluco isso, né? Porque qual é a ideia da penalidade no trânsito? É para evitar acidente, para que a pessoa tenha condições de reagir numa situação. 60 quilômetros, 40. Curitiba tem muitas as vias calmas, aqui em Maringá eu praticamente não vejo, né? Então lá o centro da cidade é 40. Então você tem que andar a 40, que é o tempo que você tem para
frear do carro da frente, evitar, né, atropelamento. Quer dizer, você tem uma velocidade que te permite uma reação, se você estiver bem, claro, né? E aí eu não entendo isso, sabe? As pessoas ficam tentando negociar o inegociável, quer dizer. Aí também na higiene a pessoa não consegue usar a máscara direito. Você acha que ela vai respeitar a placa? Sem penalização? Né? O povo tem um pezinho pesado no trânsito. Então, mas você é maringaense, mas tem Curitiba no coração também, e sei que ontem você ficou ligada na TV assistindo futebol. O que você achou da volta do futebol, Silvia? Eu amo futebol. Aliás, eu gosto de vários esportes. Mas eu confesso assim, que eu assisti ontem porque, como corintiana, né, do interior do Paraná, lá, e sofri muito bullying em Curitiba, porque eu não era nem Atlético, nem Coxa, nem Curitiba, e sempre fui corintiana. Eu estava assistindo os jogos da Champions League. O que é aquele DJ de torcida, Ligiane? O campo vazio, aquelas pessoas de papelão na arquibancada, e aí aquele auê, né? Só falta, tem até batuque, tem tudo, quer dizer, um cara fica assistindo o jogo e fazendo uma sonoplastia. Gente, eu achei aquilo péssimo. Eu gostei mais do jogo do Campeonato Brasileiro ontem, na Arena Corinthians, entre Corinthians e Curitiba. Meu time ganhou de 3-0, 3-1, foi ótimo. Perdeu 2 pênaltis, mas tudo bem, ganhamos. Que aí você escuta o barulho do jogo mesmo. Acho que é legal. Você escuta o técnico, você escuta as broncas, você escuta os jogadores. Eu achei que até porque os jogadores ficam muito focados eles ficam muito focados no jogo. Para eles, a torcida, claro, é o 12º jogador, mas, cara, aquele DJ de torcida, nada a ver, achei péssimo, achei. Estão tentando driblar algo que não tem como, né? Se não tem torcida. Não tem. Agora, assim, eu tenho assim, muito amor pelos esportes, né, muita paixão, gosto demais. Mas, sério, eu não acho que seja a hora de voltar a futebol, como também acho que não seja a hora de voltar à escola, sabe? Acho que dava para ficar. Eu sei que são atletas, são profissionais, mas, gente, no escanteio tem uma aglomeração ali na frente da área. Não tem como, sabe? E a gente, no próprio Campeonato Brasileiro, vários times estão enfrentando problemas e é time, assim, quando dá 12 infectados, né, positivados, dá um monte, e aí você acaba com o time, quer dizer, vai ficar postergando, então. Já tivemos casos, né, de contaminação aí em alguns times de futebol, nos campeonatos. Exatamente, é técnico, e aí às vezes o atleta, tudo bem, tem histórico de atleta, né, o atleta fica uma gripinha, 15 dias e resolve. Mas aí pega o massagista, pega o motorista do ônibus, pega o roupeiro, pega não sei quem, o preparador, que pode ser, né, que não tenha tanto físico de atleta. É complicado, sabe? Essas pessoas voltam para casa e aí é a história, né? É a história, porque você pode até se cuidar ali, mas aí no trajeto um descuido dançou todo mundo. Então, eu não sei, eu gosto muito de esporte, gosto especialmente de futebol, mas acho que não era a hora de voltar nesse negócio, não. Vai precisar morrer alguém muito famoso para os caras pararem e falarem, infelizmente é isso, né? Quando a morte bate na porta, aí vai ter que ser alguém muito importante para morrer, para que os caras pensem nessa insanidade, sabe? A gente está na hora de preservar a vida. Essa é a grande questão de fundo da pandemia, né? Numa pandemia, numa situação extrema como essa. Não é possível que as pessoas com 111 mil mortes, as pessoas queiram abrir o shopping, queiram voltar às aulas. Não dá, não tem como. Isso não sabe, é triste dizer, mas estão normalizando, né, a morte, não dá. E aí, infelizmente,
A morte vai ter muito trabalho por aí pela frente ainda. Infelizmente. Silvia, agradeço bastante a sua participação aqui com a gente. É sempre uma honra ter você aqui, analisando. Imagina, obrigada. Eu aqui agradeço essa oportunidade de poder conversar e poder me distrair um pouco e confesso até fazer um pouquinho de terapia e ver quem é que, né? O que é importante é assim, a gente tem que manter o foco, né? Manter o nosso instinto de sobrevivência ligado, as anteninhas ligadas, tomar todos os cuidados, mas a gente tem que se cuidar porque é uma roleta russa, né? Eu não quero morrer de graça. Tá certo. Valeu, Silvia. Um abraço. Até mais. Semana Falou, que vem querida. a gente volta, hein? Ok, um abraço para você, até para vocês todos. Até mais. Nós conversamos então com a jornalista Silvia Cautiolari. Temos outros destaques também no nosso portal Fato Maringá. Vou ver aqui falar rapidinho para você. Temos o boletim do Paraná. Só 2 das 399 cidades do Paraná ainda não registram casos de Covid. Saiba quais. Tudo isso e toda a análise da evolução da pandemia no estado você encontra no portal. Mulher de 75 anos é a 76 vítima fatal da Covid em Maringá. A cidade registra 104 novos contágios. Nós fizemos uma entrevista ontem também com o pastor Jacó Vieira, que lança o seu 13º livro, Resistência, Estratégias para Vencer Dias Maus. Então tá, essas são as notícias de destaques que a gente traz no portal fatomaringá.com.br. Eu volto a qualquer momento com mais informações. Ligiane Ciola, de O Fato Maringá.